Qual o papel do cristão dentro do cenário internacional e por que são tão perseguidos? A paz do Senhor Jesus, família. Hoje é 11 de maio de 2020, uma segunda-feira, e esse vídeo é atemporal porque vamos tratar de coisas que são milenares e que perdurarão ainda. Bem, nós percebemos que os cristãos, já lá no início, não eram chamados de cristãos, mas nós vamos chamá-los assim para a gente entender, os cristãos, os seguidores de Cristo, eles já foram perseguidos. Nós vemos Pedro com uma pregação onde leva 3.000 pessoas a receberem Jesus, né, a entenderem que Jesus é o Messias, o Salvador, e aí eles são presos, ele e João são presos, e eles são açoitados. Gamaliel acaba intervindo de certa forma, dizendo, olha, não vamos matá-los, porque se o que eles pregam é de Deus, estaremos lutando contra Deus. Mas se for uma mentira, vai acabar. Bom, não acabou, tá aí a resposta que Gamaliel não sabia, nós sabemos. A palavra era de Deus, Jesus é de Deus, pronto. Mas a perseguição não acabou ali. Nós temos, por exemplo, no capítulo 7, Estevão sendo martirizado. Nós temos no capítulo 12, Herodes indo realmente para cima de todos os seguidores de Cristo. Aí depois nós temos também fora de Israel uma perseguição de pessoas que não são judeus, né? Por exemplo, lá em Éfeso, Filipe, capítulos 16 e 17 de Atos, e por aí afora. Então você vai ver, também no capítulo 13 em Atos há perseguições, então você vai ver muita coisa, muita perseguição, pessoas sendo martirizadas, uma situação muito ruim, e o cristão sendo perseguido. Aí você fala, poxa, foram perseguidos porque estavam pregando ali? Olha, guarde isso. Os cristãos estavam sendo perseguidos não porque eles estavam falando a respeito de um Deus. Por quê? Porque a respeito de um Deus, imagina, eles eram politeístas, Grécia era politeísta, Roma politeísta, Israel não era, mas Israel estava, de certa forma, já vendido, seu sacerdócio estava vendido para César, Herodes não estava governando corretamente dentro da palavra de Deus, enfim, havia muita corrupção, muitas questões. Então, peraí, falar a respeito de um Deus, principalmente nessas áreas politeístas, qual que seria o grande problema? Aí é que está. O problema que todos visualizaram é que esta fé em Jesus Cristo levava a pessoa a ser livre. Livre do sistema que estava montado. Existia um sistema organizacional, governos, e quando chega a fé em Jesus, quebra tudo isso, porque agora Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores, e ele vai voltar para reinar, e nós estamos aguardando ele. Maranata, ora vem Senhor Jesus, estamos aguardando a vinda do Mestre e estamos pregando e as pessoas começam a se submeter a Cristo por amor, e aí começam a adorar esse Deus de paz, de amor, esse Deus de prosperidade, esse Deus manso, humilde, de coração, né? E nesse momento, dentro desse cenário, as pessoas começam a ficar incomodadas, porque os imperadores começam a ficar incomodados, os reis começam a ficar incomodados, os senhores daquela época começam a ficar incomodados, as religiões começam a ficar incomodadas, porque ninguém mais precisa de religião humana, já não precisa daquele sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote agora na nossa fé, não precisa mais de sacrifícios, porque Jesus é o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro puro e incontaminado que tira o pecado do mundo, não precisa de mais nada, e isso começa uma revolução tremenda, as pessoas começam a serem libertas do sistema e agora aguardando já a vinda do Messias ou o seu arrebatamento antes disso, tá? Bom, então, não vamos entrar em questões, esses detalhes escatológicos que eu já entrei em outro vídeo, mas vamos focar o seguinte, e os cristãos começam a ser perseguidos, e perseguidos a ponto de serem martirizados, tá certo? E você conhece a história até aí. Bom, passou o tempo aí, passaram quase 2000 anos e tudo bem, estamos aqui no século 21, olha que beleza, que lindo, e eu sou cristão, e eu sou livre, eu posso pregar Jesus, falar de Jesus, ser feliz com Jesus. Acontece que a minha fé em Cristo, a tua fé em Cristo, você cristão, entende o seu papel dentro desse circuito mundial, planetário, tá? Quem é você? Você é ainda uma resistência. Você é uma resistência ao que querem estabelecer. Nós temos aí desde a Primeira Guerra Mundial, e antes dela também já haviam pensadores a respeito disso, o início do que estamos vivendo hoje. Primeiro derrubaram os reis, a monarquia, claro, ficaram algumas monarquias parlamentares por aí, mas derrubaram a monarquia e depois
da monarquia, eles estabeleceram que não haveria mais governo leste-oeste, agora seria norte-sul. Há um estabelecimento. E agora eles olham para o Ocidente e só veem o que no Ocidente? Cristãos. E aí a nova ordem mundial, que é o nosso tema, né, dentro da questão dos cristãos hoje, ela diz o seguinte: bom, nós precisamos de uma só religião? Não importa, vamos reunir todo mundo, tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Aí os cristãos dizem: opa, não é. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de Deus, o Criador. O Criador não é igual a todos os outros deuses. É diferente. Aí eles, opa, resistência. Aí eles dizem: bom, é o seguinte, olha, o homem é o mais importante, o ser humano pelo ser humano, homem pelo homem é o mais importante, é o homem que realiza, é o homem que faz. E aí os cristãos dizem: opa, não, pera um pouquinho, não, o meu Senhor é Jesus Cristo. Não, mas olha, há grandes estadistas, grandes governos, e a gente diz: não, o governo puro e santo, o governo justo que haverá é de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Pronto, começou aí já um problema. Só que essas três questõezinhas aqui, podemos dizer inúmeras outras, só essas três questõezinhas já diz assim para a nova ordem mundial: nós não queremos saber de nova ordem mundial, nós não queremos saber de nada disso. Olha, não queremos a marca da besta para poder comprar ou vender, não queremos nada disso, não queremos fazer parte disso. Acontece que isso daí é quase a maioria do mundo ocidental, denominada cristã, a maioria. E eu estou incluindo, evidentemente, todos os segmentos cristãos que você conhece, tá? Então, isso cria uma resistência. Então, todo cristão está criando uma resistência. O que precisa fazer? Bom, aí se juntam três segmentos com essa ideia da nova ordem mundial, de um só governo, só uma questão. Quem é? Bom, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver o comunismo tentando aí, de qualquer maneira, tomar todo o planeta. Eles querem, né? Eles entraram na Venezuela, viu o que aconteceu, entraram em Cuba, você viu o que aconteceu, estavam entrando no Brasil de uma forma brusca, você vê o que está acontecendo, como que está nossas escolas, como está essa mídia velha aí que a gente assistia na televisão, você sabe como estão todas as coisas. Então, eles estão focando exatamente um governo para a nova ordem mundial. Pastor, por que você diz isso? Por causa do comunismo, que tentou se estabelecer. O comunismo é um dos braços para chegar à nova ordem mundial. A bem dizer a verdade, irmãos, eles só não conseguiram ainda estabelecer a nova ordem mundial, primeiro, porque temos cristãos na Terra. Segundo, porque eles tentaram, agora estão tentando de três maneiras fazer esse domínio, e aí juntaram três grupos, de certa forma, independentes, que se relacionam entre si e que são mantidos entre si, são financiados entre si. Então, um é o comunismo, o segundo é o Islã está sendo usado contra os cristãos, né? Porque o Islã ela tem uma força, uma dinâmica prosélita muito forte, e isso, logicamente, avançando sobre áreas cristãs, diminui o número de cristãos. Vai dar problema isso porque o Islã tem uma ideia bem diferente do comunismo? Vai. Mas por que eles estão juntos agora? Por que a ONU fundou o Estado Islâmico? Por que o comunismo no planeta é a favor do Islã hoje? É a favor de que ele cresça, né? Querem que ele avance nos territórios cristãos. Bem, nós vamos entendendo tudo isso. E aí existem os globalistas, que são aquele grupo do Bilderberg que eu já te disse, o grupo de Roma, tem outros grupos que se relacionam. Então eles estão assim, eles são grupos organizados, mas não tão organizados assim, porque eles não estão conseguindo acertar a mão para dominar. Ainda não conseguiram dominar. E isso, você vê, não conseguiram dominar os cristãos? Não conseguiram, mas eles estão trabalhando em cima disso, né? Eles estão trabalhando em cima desse domínio. Olha só, um exemplo disso. Estão matando cristãos por aí? Estão. Tem muitas regiões, eu vou colocar aqui, você pode dar uma olhada. Esses países são países que ainda há uma perseguição e violência contra cristãos, tá? Não, nem se compara ao que o comunismo matou. O comunismo matou mais de 200 milhões de pessoas desde a sua implementação. Logo no início da sua implementação, a bem da verdade. E aí estão matando cristãos aí nessas regiões. Mas isso é uma coisa, essa perseguição. Agora eu quero focar, vem para o Brasil. Brasil estão matando cristãos na rua? Não, não estão. Mas o que estão fazendo? Uma segunda arma globalista é desmoralizar o que tem hoje. Como é que vai entrar uma nova ideia se existe uma ideia sólida aqui, que resiste?
Por exemplo, o cristão, ele não quer saber da besta reinando, ele não quer aceitar um governo único que não seja o Senhor Jesus. O cristão não quer aceitar que existe alguém mais poderoso que Jesus, não vai aceitar. O cristão não vai se dobrar diante do homem, porque ele segue ao Deus vivo, somente ao Senhor Deus adorará, somente ele prestarás culto. Então existe uma resistência. O que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que matá-los, né? É a ideia. Ou, peraí, vamos desmoralizar? O que você acha? Quebrar toda essa base, família, fé, sociedade, unidade familiar, vamos quebrar tudo isso e a gente consegue estabelecer outra coisa, depois a gente implementa o que a gente quer. Mas vamos quebrar hoje o que existe. E aí muitas pessoas são ferramentas para isso, para essa desmoralização do cristão. Você já ouviu falar? Há muitos anos eu já tenho ouvido falar. Ah, o cristão é ignorante, o cristão é burro, o cristão não sabe de nada, é uma pessoa retrógrada, é uma pessoa grosseira, é homofóbico, o cristão é um feminicida, o cristão é isso, o cristão não é nada disso, pelo contrário. Só que pregam isso. Aí as pessoas vão para a rua, fazem manifestações em respeito do que eles acreditam, eles têm que ofender quem? Ele não ofende o terreiro, ele não ofende o Buda, ele ofende quem é cristão. Então ele pega objetos cristãos e introduzem no corpo, defecam em cima, urinam em cima, cospem em cima, se fantasiam. Olha o que nós tivemos, por exemplo, no carnaval. Lembra? Essa moça, né, não vou entrar em mérito, essa moça, ela se vestiu de mulher e ela era Cristo. Acontece que Cristo não é uma mulher, o Cristo é um homem, né? Mas, ela veio como mulher. Ah, não, tudo bem, como mulher, não tem nada a ver isso, não tem nenhum problema. Bom, aí nós vamos ver outra tela aqui, que eu vou pôr já para você. Olha isso daqui, desmoraliza? Será que não? Tá aqui, Carnaval 2019, olha aí. Quem é Jesus? Um derrotado, tá certo? Então, você vê isso aqui foi 2019 e este outro aqui foi 2020, né? Inclusive o carnaval que não poderia estar acontecendo por causa do vírus, tá? Mas aconteceu, por quê? Porque é dinheiro e outra. O vírus é perigoso, mas não é tudo que está se pintando. Percebemos aí pelas brigas que estão ocorrendo na Europa agora a respeito das posições tomadas pelos governos. Está tendo muita briga lá, viu, pessoal? Mas vamos lá? Então, eu tenho que começar a ridicularizar. Aí eu vou para onde? Aí eu vou para isso daqui, que já é a terceira vez que ridicularizam Jesus. Quer dizer, Jesus passa a ser ninguém, é qualquer um. Ele não é uma pessoa que eu adoro, que eu respeito, que eu amo, que eu sou devoto, né? Que eu tenho meu devocional a ele, que eu adoro, que eu amo. Não. Isso daqui ele pode ridicularizar a minha fé. Mas por que ele não ridiculariza a fé, outros tipos de fé? Você já pensou por quê? Porque o cristão é a resistência. Cristão é a resistência nesse momento. Quem fazem isso aqui? As pessoas são eles. Aí vai lá o cristão e assiste o programinha desses caras, aí eles fazem propaganda e vai lá e compra, vai lá e usa. Não, faça isso, boicote. Olha o que ele pensa a respeito da sua fé. Né? E outra, ridicularizou e disse que ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Então eu tenho o direito também de não comprar o que eles propagarem aí, o que eles fizerem nos merchans deles, as propagandas, os programinhas televisivos ou no YouTube. Sabe o que você faz? Seja aquele cara que dá o dislike, ou seja aquele cara que não entra para ver, boicota mesmo, se desinscreve, não faz parte disso. Porque esses caras olham para a sua fé dessa maneira. Então, eles podem fazer? Podem, a gente pode não aceitar. Isso daqui é a nossa parte, tá bom, pessoal? Então, ridiculariza. Quando começa a ridicularizar a fé, você vê as pessoas começando a ter vergonha de falar que é cristão, que é evangélico, que é isso, que é aquilo, e a mídia ridicularizando. Aí fizeram programas televisivos, novelas, usando pastores como pessoas ruins, roubadores, prostitutos, pederastas e outro, isso e aquilo, ridicularizando a fé, dizendo que é tudo uma mentira. E muita gente caiu nessa, e muita gente esfriou na fé, tá? Mas por quê? Isso faz parte. Como é que eu posso estabelecer uma outra coisa se os cristãos são resistência? Quer ver uma outra coisa? Por exemplo, comunismo. Olha como funciona lá, dá uma olhada nessa foto. Tá aqui, ó. Tá aqui o Xi Jinping, você fala, normal, né? Apesar da foice, o martelo aqui. Ah, normal, né? Ele tá aí, mas o que quer dizer? Quer dizer aqui.
Quero chegar com você aqui. Tá vendo essa igreja? Essa aqui é uma igreja católica e tiraram as imagens, né, quadros que eles teriam aqui a respeito de Jesus, de Maria, de José, e colocaram o quadro do Xi Jinping. Mas quem colocou? O sacerdote dessa igreja? Não! O governo ordenou, que senão vai todo mundo preso ou morre. Então o cara vai lá e põe, aí as pessoas não querem mais ir à igreja. Ó. E daí está escrito aqui do lado, essas inscrições estão escritas: siga o partido, obedeça o partido, seja grato ao partido, não é a Deus, é ao partido. E olha, o partido é representado pelo Xi Jinping, ame esse cara. Tá aqui o texto, você pode pausar o vídeo e dar uma olhada depois. Tá aqui também outra, a imagem de Jesus, mas já é substituída pelo retrato Xi Jinping. Tá aqui. Não, depois você pausa o vídeo e pode ler aqui tranquilamente o que está escrito aí, tá certo? Olha, aqui é uma casa, olha essa casa. Eles vão na casa da pessoa, a pessoa não tem direito de colocar o que ela quer na casa dela. Isso é comunismo. E todo mundo acha lindo o comunismo, o socialismo pro Brasil, né? Todo mundo, vocês entendem, né? Todo mundo são aqueles caras que querem formar opinião. Querem formar opinião. E aí, olha aí aqui o Xi Jinping, as inscrições, o partido lindo, grato ao partido, amo o partido, e tem uma imagenzinha aqui deles, do que essa pessoa é devota, provavelmente aqui a imagem de Jesus Cristo, está lá de canto, porque não pode, né? Então, quem é Deus? Xi Jinping tem que ser adorado. Entendeu? Você vai aceitar isso? Não vai. Então, cristão, você é resistência, entendeu? Por isso tem que ser desmoralizados os cristãos, por isso que eles têm que ser pisados, por isso que eles têm que ser provocados, por isso que tem que chamar de homofóbico, tem que chamar de feminicida, tem que chamar de genocida, tem que acabar com a raça dos cristãos para que eles possam fazer isso aqui. O que eles já fizeram em grande parte do Oriente, tá certo? Essa é a grande verdade. E aí, meu querido? E aí, minha querida? O que nós vamos fazer? Manter a nossa fé, entendeu? Manter a nossa fé. Então, para que a nova ordem mundial se estabeleça, ele tem que desestruturar o que existe hoje no lado ocidental do planeta. E é o quê? Justamente estabilizar o cristianismo. É o cristianismo que tem mantido toda a área ocidental de pé, pessoal. É o cristianismo. Não importa agora falar qual o cristianismo tem mantido tudo isso. E se eles conseguirem derrotar os cristãos, eles tomam o poder muito mais rápido. Nós temos as profecias, seremos arrebatados e tudo mais, nós sabemos disso, mas eles não sabem disso ainda. E tudo isso que estamos vivendo é a preparação para o estabelecimento deles. Então, por que Deus nos deixa aqui sendo resistência? Para que mais pessoas ouçam a palavra dele, entendeu? Porque quando a gente não estiver na terra, acabou, não vai ter mais palavra. Você viu o que vai ter? Vai ser adoração ao homem, vai ser ridicularização de tudo que nós éramos ou que cremos, e eles vão se estabelecer, vão se fortalecer. Isso é uma parte, tá legal? No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre os 3 poderes, os 3 pilares da nova ordem mundial, que é o comunismo, o outro está sendo usado o Islã, e também aí os globalistas, que é o grupo de Bilderberg, o grupo de Roma e outras questões. Eu vou falar sobre esses 3 para você entender mais ou menos como funciona essa dinâmica da nova ordem mundial. Mas por enquanto é isso. Então, aqui é o meu apelo. Cristão, seguidor de Jesus Cristo, seguidora de Jesus Cristo, saiba do seu papel planetário nesse mundo. Você é muito importante, você é resistência a toda essa sujeira, você não é ridículo, você não é um assassino, você não é genocida, você não é homofóbico, você é de Jesus, você prega a paz, o amor, você prega unidade, mas a unidade debaixo do cabeça, que é Jesus Cristo, e é por isso que você não é aceito, e é por isso que quem encabeça a nova ordem mundial é o anticristo. Amém? Deus te abençoe, espero ter ajudado. Tem muita coisa, a gente vai fazendo em vários vídeos. Uma hora a gente pega aí, vamos fazer um estudo em outro canal, a gente faz um estudo, a gente pega uma área aí só para estudos, aí você vai poder participar, se inscrever e a gente vai aprofundar cada vez mais, porque o tema é extenso, tá bom? Espero ter ajudado até aqui. Deus te abençoe.